Lucas capítulo 24, o último capítulo de Lucas, que fala da ressurreição. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, meditar um pouco hoje sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Depois é o João. Amém? O terceiro evangelho. Diz assim, versículo 20, primeiro. E no primeiro dia da semana, que dia da semana? O primeiro. Muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembre-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém. Senhor nosso Deus, fala conosco nesta manhã maravilhosa, em que temos o privilégio de estar aqui, na sua presença. Fale com cada um, Senhor, que aqui está, para que possamos nós, cada dia, ter uma fé apurada, uma fé aperfeiçoada, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. O dia da ressurreição, todos os dias são importantes, mas Jesus, ele falou antes que acontecesse. Tudo que Jesus veio fazer na terra, ele veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio, sabe o que ele veio mesmo fazer na terra? Ele veio mostrar Deus. Veio mostrar Deus. Ninguém nunca viu Deus. Jesus veio mostrar Deus. E muitas pessoas não entendiam, apenas olhavam Jesus, alguns, como um homem simples, um homem comum. Mas a Bíblia mostra que até o seu nascimento é milagroso, até a gestação foi milagrosa, tudo foi milagre, porque ele era um projeto de Deus. Porque os homens, eles conheciam Deus só de ouvir falar, mas não conheciam Deus de perto. Viam Deus muitas vezes como um carrasco, como muitas vezes as pessoas veem Deus como um carrasco. Deus não é um carrasco, Deus é justo, amém? Ele é justo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele não se corrompe. E os homens, porque caíram no pecado, então tinham uma visão deturpada de Deus. E as leis, elas foram feitas, e as leis são feitas aonde não há muitas vezes comunhão, respeito. Então as leis eram feitas para que fossem educados, para que soubessem o que é certo e do errado. As leis foram criadas para isso. E até hoje, por exemplo, quando seus filhos são pequenos, você fala com eles, você proíbe um monte de coisa. Isso não, aquilo lá não, aquilo outro não. E você não explica para eles por que não. Você só diz que não é para fazer. Você ameaça até, sim ou não? Se você fizer isso, você vai pagar o preço. Então você ameaça. Em tom, muitas vezes, de ameaça, você faz isso. Para quê? Para que ele tenha temor. Você sabe que ele não entende muito as coisas. E você não vai ficar o tempo todo explicando. Então, desde pequeno, você vai colocando as leis. E isso não é para fazer, aquilo não é para fazer. E nós nem sabemos quantas leis nós criamos para o nosso filho.
Nós nem sabemos quantas leis nós promulgamos dentro da nossa casa para que os nossos filhos, nós na nossa cabeça pensando, educando eles, estamos educando para eles amanhã, quando eles puder discernir, entender, eles então compreendam por que nós falamos isso, por que nós fizemos isso, por que nós cerceamos eles de muitas coisas, por que nós o repreendemos, por que nós limitamos muitas coisas. Então, a nossa esperança como pais é que eles, quando chegam a uma certa idade, eles entendam e eles digam: obrigado, pai. Eu não entendi, às vezes eu ficava bravo, às vezes mas agora eu entendo o porquê disso. Então, Deus também esperava que o seu povo entendesse o porquê das leis, o porquê que as leis eram postas, porquê que as leis estavam lá escritas, porquê que tinha que ser assim. E se você também fica prometendo o filho, mas você não executa nada, o teu filho vai dizer: ele só fala, ela só fala, não faz nada. Então eu vou pintar o 7, borro 8 e riscar o 9 e acabou. Não vai fazer nada comigo mesmo, ele me ama, Aí os filhos, se eles pegam essa fraqueza dos pais, pronto, não vai prestar, porque o pai não vai conseguir educar. O filho não vai ter limite, Vai se criar muitas vezes por conta. Agora, olhe para as leis. Deus dizia: aquele que fizer isso morrerá. Aquele que fizer isso vai morrer apedrejado. Ai, mas que Deus mal. Aí as pessoas olham desse jeito. Mas não era para fazer. Era em tom de ameaça, sim, mas não era para fazer, porque Deus estava tentando protegê-los. Você sabia que, por exemplo, lá na lei tem uma lei que diz assim, que se o teu filho fosse beberrão, se o teu filho fosse indisciplinado, se o teu filho não te respeitasse, tu tinha que levar ele para os anciões da cidade, e todo mundo ia lá na entrada da cidade apedrejar ele, e tu seria o primeiro. Tinha que apedrejar o filho. Você sabia que tem na lei isso? Tinha que apedrejar o filho, tinha que apedrejar para todo mundo saber como que se cria um filho, e que os filhos tinham que temer os pais, para que isso não se espalhasse na nação e todo mundo fosse insubordinado, desrespeitoso. Quem está entendendo, diga amém. É duro. Deus é carrasco. Não, Deus é justo. Não era para ser beberrão, não era para ser indisciplinado, não era para ser desrespeitoso, e não é ainda. Amém, irmãos? Não era, não é e não será. É a lei. A lei ainda continua. Quem é que quer um filho desrespeitoso? Quem é que quer um filho beberrão, que só incomoda? Quem que quer? Drogado. Quem que quer? E hoje, olha as nações. Olha o nosso Brasil. Olha quanto, se hoje essa lei fosse colocada, quanta pedra ia ter que ter para apedrejar tanta gente. É ou não é? Sim ou não? E por que proliferou? Porque não houve disciplina para os filhos. Porque mesmo muitos pais moles, mães, não educaram os seus filhos. Não puxaram como tinha que puxar. Não pararam para falar quando tinha que parar. Não orientaram quando tinha que orientar. E hoje estão sofrendo. Os filhos fazem gato e sapato, como dizem, dos pais. Quantos que destrói a vida da mãe, destrói. E destrói literalmente. Tem gente que mata até o pai, mata a mãe. E se dissesse um desrespeito só com o pai, a pessoa, se desrespeitasse na época, já era sentença de morte. Veja como que era a lei. Era assim que era a lei. Por isso que os judeus é um povo que ele tem muita sabedoria, porque eles vão desde pequeno ensinando isso aos seus filhos, e eles ainda vivem na lei, mas nós vivemos na graça, que é superior à lei. Diga glória a Deus. É superior, não significa que a lei não existe, não significa que a graça é bagunça, significa que é muito maior a nossa responsabilidade ainda, porque agora nós vimos Deus. Diga glória a Jesus. Nós que estamos na graça vimos Deus. Deus é bom, é maravilhoso e Ele é perdoador, mas quando há arrependimento, quando se arrepende, porque quem não se arrepender vai ir para o inferno, porque Deus é bom, porque Deus é amor, vai ir para o inferno, porque Deus é justo.
Entende? Mas as pessoas querem olhar um Deus que faça a vontade delas. E não entende que a vontade de Deus é te proteger. É proteger teu casamento, é proteger a tua família, é proteger o teu futuro, é te ensinar, é te orientar. A Bíblia ensina desde finanças, a Bíblia ensina a criação de filhos, a Bíblia ensina como se deve tratar o marido, como se deve tratar a esposa. A Bíblia ensina. E tudo isso é para nossa proteção.